Cara, você falou sobre dependência, né? E eu tenho visto que uma grande forma de Deus nos fazer sentir um pouco do que ele sente, talvez seja através da paternidade, da maternidade, da construção da família, né? Então, por exemplo, teve um dia que eu estava fazendo reunião aqui com clientes muito importantes. E aí tinha outras pessoas que chegaram para fazer reunião, que estavam esperando terminar essa para conversar com eles, e aí de repente deu um horário de buscar a Sofia na escola, e aí eu falei, meu Deus, o que eu faço? Cara, eu preciso ir. Prioridade, conversei com eles ali, precisei sair dessa reunião, coloquei outra pessoa para me ajudar a tocar essa outra reunião, fui pegar a Sofia na escola, falei, 1h30 para chegar, peguei ela na escola. Primeira coisa que ela fala, cadê minha chupeta e minha naninha? Cadê a mamãe? Falo, meu Deus! E aí, nesse momento, você entende, por exemplo, que você precisa amar sem esperar isso em troca, ou até sabendo que você muitas vezes não vai ser correspondido. E Deus deve sentir isso com a gente o tempo todo, né? Vai lá, Jesus faz tudo por nós, a gente vai, vacila com ele e ele continua nos amando. Então eu vejo que a paternidade tem ensinado muito. E aí quando a gente fala de dependência, eu uso a mesma analogia. Eu sou uma criança, eu dependo do meu pai. Eu dependo, ele me dá a provisão, ele me protege, ele me dá o teto, a comida. Aí eu cresço, começo a ganhar dinheiro, moro sozinho. Eu não sinto mais uma dependência do meu pai nesse momento. Então, eu entendo a nossa lógica de que no momento que a gente entende que a gente é maior do que Deus, ou no momento que eu entendo que eu não sou dependente e tudo depende da força do meu braço, eu posso começar a me desviar. Mas, genuinamente, eu tenho um desafio de me sentir dependente de Deus, né? Mas eu sei que eu preciso. Então, sentir contra o saber. E eu sei que eu preciso, eu sei, não tenho nenhuma dúvida. Só que, na realidade, tem um momento que eu falo, não, mas eu não preciso. E tem um momento que eu falo, não, eu preciso. Então, assim, a pergunta para você, que você falou sobre dependência com uma das chaves aqui é, cara, como que eu mantenho a dependência de Deus no meu coração, na minha vontade, na minha emoção, além da razão, da lógica, do saber que eu preciso? Cara, algumas coisas na vida com Deus são exercícios de disciplina. Assim como, por exemplo, ler a Bíblia, orar, são exercícios de disciplina que você precisa resgatar os fundamentos que tornam aquilo necessário. Quando você toma a decisão por Jesus, você confessa algumas coisas. Você confessa que você é falho e pecador, ou seja, que você é imperfeito. Você reconhece que Ele é o Salvador da sua vida, que você precisa de alguém para te resgatar e que o penhor dessa salvação foi o próprio Filho de Deus na cruz do Calvário. Ou seja, no começo você está dizendo de maneira clara para todo mundo, eu dependo dele, certo? Eu dependo dele, se não for ele eu não sou salvo, se não for ele eu não alcanço, se não for ele eu não vou chegar, pronto. Quando a gente começa a caminhar na nossa fé com o Senhor, a gente começa a ter essas maturidades desenvolvidas. Então, a gente pensa sobre assuntos diferentes, a gente começa a olhar o mundo de uma perspectiva mais assertiva, certo? Agora, por que precisamos continuar sendo dependentes se agora a nossa cosmovisão de mundo ela já melhorou? A gente já aprimorou nossa perspectiva. Simplesmente pelo fato de que o que você sabe é limitado ao segundo de agora e nada o que vem pra frente. Então, quando eu digo que eu preciso depender do Senhor, é porque o controle que eu tenho da minha vida acabou de passar, foram os segundos atrás. Os que vêm pela frente, eu não tenho controle nenhum. Então, você não sabe sobre o futuro, você não sabe sobre o que Deus tem efetivamente para você ao longo do prazo. E você só consegue seguir alinhado nesse plano, nesse trilho que é a vontade de Deus, quando você se mantém dependente dele. Então, todos os dias a nossa oração é, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Qual é o teu plano? O que eu posso fazer que é algo que contribua para aquilo que o Senhor tem para mim? E a questão disso tudo é, quando nós perdemos a dependência, a gente perde a sensibilidade. Então a gente pensa que a gente tem um controle sobre tudo, que está tudo dando certo, então aparentemente Deus está conosco. E aí é o dia que tudo fica perigoso demais. Porque daí você para de depender de quem sabe exatamente o que você precisa. Então, não é sobre o fato de você, quando analisa de maneira pedagógica, por exemplo, o meu filho, um ainda pede para que eu vá lá no banheiro e ajude ele. O outro já está dizendo para mim que ele não quer mais.
certo? Então, dentro desse limiar de coisas óbvias, a nossa maturidade já nos diz coisas que, por exemplo, olha, isso você precisa e isso você não precisa. Mas quando você olha para o todo, você vai dizer, não, mesmo que eu não precise, é importante ter ele comigo. Mesmo que eu aparentemente saiba o certo a se fazer, é importante ter ele comigo. Por quê? Porque tem coisas que fogem do nosso controle. E que a gente precisa da visão de Deus, por exemplo, junto conosco. Eu estava agora no outro podcast e uma das coisas que eu vivi com o Senhor foi... Eu estava dentro de um lugar para comprar um imóvel que era para a nossa associação. Alguém ligou, disse que ia pagar. Então, cara, isso aí é Deus falando. Não parece que é Deus falando? Sim. Pô, eu tô no lugar, o telefone toca, o cara disse que vai pagar. É Deus. Só que quando eu tô descendo, o Senhor fala no meu coração, você não vai me perguntar nada? E aí, cara, eu vou, oro, peço para que o Senhor me responda. Deus não fala nada comigo, eu decido não comprar porque Deus não falou. 8 meses depois, o cara que disse que havia me dado tem todos os bens penhorados pela justiça por conta de problemas com a justiça. Cara, se eu tivesse ido pelo óbvio, pelo prático, eu ia dizer, cara, é Deus no negócio. Por quê? Parece que tá dando tudo certo demais. Só que se eu não perguntasse pro Senhor, eu teria cometido uma decisão muito errada. Teria entrado por uma porta que o Senhor não tinha para mim, mesmo parecendo ser uma porta perfeita. Então, nem sempre o que parece maravilhoso aos nossos olhos é efetivamente o que Deus tem para nós. Provérbios 14:12. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles é a morte. Ou seja, parecem, mas não são. Cara, olha só.